Usa o seu servo, Pai, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Graças Pai, amados hoje, satisfação de estar aqui com os amados irmãos, eu agradeço o convite, por seguir essa igreja, na pessoa do pastor Darlan. Obrigado, estou honrado por estar aqui nesse momento especial. Fiquei feliz quando o templo aqui foi reformado e nós vimos o antes e o depois, e de fato se ligar. Para mim está prazer, muito agradável. É propício para nós reunidos louvar esse grande tempo de nós. O pastor Robson Marcelo Pereira, o pastor da Igreja Presbiteriana de Vila Cabana, neste ano, e passei 23 anos do meu ministério em Macapá, foi um dos sucessores do pastor Cristina, de maneira que muito alegre de poder revê-lo, meu mestre. Ele foi o que me avaliou para ir para o seminário, foi um dos responsáveis, ou irresponsáveis, não sei, né? Até agora responsável, né? Eu lembro muito bem, o ano era 97, na cidade de Jacundá, Pará. Na comissão de avaliação dos aspirantes, eu vi que tem um aspirante aqui, é o Sagrado Mistério, né? Ao diaconato. Também excelente obra, viu, irmão? Já fui diácono, é uma bênção poder servir ao Senhor. E lá o pastor Cristino compunha, então, essa, essa comissão, me avaliou, me encontrou aprovado. Ele fez uma pegadinha comigo, ele falou assim: você entregou tão maravilhosamente. Eu acho que você nem precisa ir para o seminário. Você já não quer ser ordenado nessa reunião? Olha, tem pegadinha, né? Eu não, eu preciso aprender mais, preciso instruir, né? E eu preciso ir ao seminário realmente, né? Depois de 4 anos, eu o encontrei em Macapá. Ele estava já saindo de Macapá. E eu fui, então, pastor auxiliar daquele que era auxiliar dele, pastor César. E aí ele foi passar 23 anos no Amapá, de lá, viemos para Vila Cabana. Estou também com a minha esposa, a Cléia, meus 3 filhos, Marcelo, Bruna, que está fazendo outros 15 anos de idade. E a Isabela, a Rastinha de Taxa, a caçulinha, que fez 12, dia 4 agora. Dia de outubro, outubro é um mês bastante festivo para nós, né? Catua, a do meio e a reforma protestante, né? Queridos, sem mais delongas, eu convido a amada igreja, mais uma vez, a se colocar em pé. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, para juntos nós meditarmos na palavra. Efésios, capítulo 2, o texto conhecido de todos nós, chamado para falar sobre só a graça, ou só a graça, né? Diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos no pé. Amém. Pai querido, ilumina-nos, fala ao nosso coração, quebranta, ó Deus, nosso coração para compreendermos a tua palavra que nós pedimos no nosso Jesus.
Amém. Detalhes, irmão. Irmãos, existem algumas coisas que a gente nunca saberá ao certo, mas eu fico a imaginar os dias que antecederam o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, em plena certeza, depois de debutar sobre a palavra de Deus, e ter comparado com a realidade da igreja a qual ele servia, e ele viu quão discrepante estava, quão distante estava da realidade. E eu fico a imaginar cada uma das suas teses, das coisas que ele foi escrevendo, né? Foram 95 teses, 95 argumentos, do qual a igreja estava distanciada e precisava se voltar à palavra de Deus. E eu fico a imaginar esse tempo que se antecedeu a essa data. Qual era a sua intenção? O que ele tinha no coração? Qual era a sua motivação? O fato é que no dia 31, na Catedral de Wittenberg, ele afixou as 95 teses num lugar e a fluida multidão, num lugar de debate, num lugar onde ele tinha plena certeza que aqueles pontos muito importantes seriam vistos e seriam arguidos e debatidos. E eu fico a pensar, irmãos, o como convicções pautadas na verdade firmam de fato e de verdade a vida, o ímpeto e as decisões a serem tomadas. Não é diferente de nós. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade, ela deve firmar em nós firmes convicções das quais nós nunca poderemos abrir mão, porque delas emanarão coisas boas. Nós sabemos que a reforma protestante ela foi um divisor de águas em toda a história da humanidade. A primeira divisor de águas foi o evento Cristo, que dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo, e depois de Cristo foi a reforma protestante. Isso foi algo notório, de maneira que o mundo passou a ser outro depois dessa realidade. E a pergunta, será que Lutero tinha plena convicção de todo esse estardalhaço que faria a partir das suas firmes convicções à luz da palavra de Deus? Talvez por ser um ser humano limitado como eu e você, ele não tinha noção de tudo aquilo que aconteceria, mas as firmes convicções dele fizeram com que ele não abrisse mão da verdade. E isso, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que nós também precisamos nos firmar. Ontem eu estive num show do Projeto Sola e eu fiquei maravilhado. Eu conhecia, acompanho ainda que parcialmente esse grupo e eu achei uma coisa fantástica. Porque um dos homens que lá estavam ministrando ele falou assim: duas paixões nos uniram, música e a teologia. Verdade. E ao analisar as canções, eles cantam a Bíblia. E por isso, irmãos, fazem tanto, aspas, sucesso. Porque a verdade, ela encontra guarida no coração do desejoso pela verdade. E nesse mundo tão cheio de verdades, quando a verdade verdadeira vem, nós temos que nos agarrar a ela. E de maneira alguma, irmão, precisamos ter firmes convicções, como Lutero teve, quando afixou aquelas 95 teses na capela de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. Quando a gente olha, irmão, para a Escritura Sagrada, em especial esse texto da Palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, 1 a 10, que deve estar gravado no seu coração e na sua mente. Esse texto talvez seja o mais cristalino do Novo Testamento sobre essa doutrina sola gratia. Nele nós vamos encontrar o apóstolo Paulo pintando um quadro teológico que vai desde o abismo da miséria humana até as alturas da glória divina.
É a história da graça soberana que alcança o pecador morto e o transforma em nova criatura. Quando Paulo ele escreve, então, essa carta à igreja que se encontrava em Éfeso, ele escreveu durante sua primeira prisão. Então, essa carta é datada, bem possível, no ano 60 ou 62, dirigida aos crentes que se encontravam naquela igreja. E também crentes se encontravam em outras comunidades, fazendo dela, então, uma carta de circulação. Tamanha profundidade da doutrina que nós encontramos nessa carta, que ela não podia ficar restrita apenas a uma comunidade, mas precisava ser expandida. E a igreja de Éfeso estava situada numa cidade um tanto quanto interessante, era um grande centro urbano, de grande importância política e econômica. Abrigava o templo de Artemis ou Diana, uma das 7 maravilhas aí do mundo moderno, símbolo do paganismo, símbolo da sensualidade religiosa. Era uma cidade mergulhada em magia, idolatria e materialismo. Interessante é que, nesse contexto, a igreja florescia, o evangelho crescia e as pessoas precisavam estar alicerçadas numa sólida doutrina para poder se manterem firmes e continuar o legado da proclamação aí do evangelho. Ao olhar para esse texto, irmão, que nós lemos, tendo como pano de fundo essa igreja, nós vamos observar pelo menos 5 verdades sobre a graça revelada, a graça salvadora revelada aí em Efésios 2, de 1 a 10. Para compreendermos, para amarmos e para proclamarmos com coragem o brado da reforma sola gratis. Primeira verdade que nós encontramos nesse texto, das 5 verdades que quero trazer. Primeira delas, a necessidade absoluta da graça. Do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos encontrar a realidade de que o homem está espiritualmente morto em seus pecados. Ora, antes de compreender a glória da graça, é preciso encarar a trágica condição humana. Paulo, ele começa então o capítulo 2 com a mais sombria de todas as radiografias espiritual do homem sem Cristo. Ele não está apenas enfermo ao olhar para essa radiografia, ou um tempo mais moderno, essa ressonância magnética. Nós vamos observar que o homem ele não está apenas enfermo, nem apenas moralmente corrompido, ele está morto. E a palavra que nós encontramos aqui no original é a palavra necros, vem de necrotério, palavra morte. Descreve não apenas, ou melhor, não uma mera fraqueza ou uma realidade apenas parcial da queda do homem, mas a sua morte total, a ausência total de sensibilidade, incapacidade de reagir. Tem uma coisa que eu não abro mão, é de ser professor da classe, aqui é categoria, né? Eu não abro mão, porque é o primeiro contato com o neófito, com o novo na fé, está chegando, conhecendo a escritura, e eu não abro mão. De vez em quando eu faço uma pergunta meio capciosa. Eu pergunto assim, salvação depende de Deus? Outro. Olha que coisa interessante. 80% fazem. Outro. Novato. Depende do homem. Então, dentro dessa realidade, fica mais fácil nós mostrarmos. E Efésios vai dizer claramente que nós estamos mortos. A queda, ela foi total. Ela contaminou o homem por completo. Todas as suas faculdades mentais, toda a parte física, a parte espiritual, o habitat onde ele vivia. Tudo foi contaminado por conta do pecado. De maneira assim, que a realidade é que, como um corpo morto, ele não pode ouvir
não pode falar, não pode responder, não pode fazer nada. O homem natural é incapaz de responder a Deus. Por quê? Porque ele está morto. Seus delitos e pecados. A teologia reformada chamamos de depravação total do homem. Não no sentido de que o homem seja tão mau quanto poderia ser, mas no sentido de que cada aspecto do seu ser, mente, vontade, emoções, corpo, foi afetado pelo pecado. O pecado, ele não apenas manchou o homem, não, o pecado ele matou o homem. Por isso ele está inerte. Ele não tem condições de si por si mesmo aceitar a Cristo ou rejeitar a Cristo. Creio eu não sei você, mas toda vez que eu vou a um edifício público, a pior coisa que tem a fazer, a nossa função pastoral, mas eu confesso que, irmão, toda vez que eu chego ao lado do paixão, eu oro a glória do teu Deus. Eu até disse que fica que o morto levantar, eu sou pequeno, mas estou bem. Eu tenho uma característica daquele que é militar. Inanimado. Não começando ao beijo do familiar, ao afago, à integrar. Não tem o aroma das coisas quando eu estou estado. O saber é um estado com pecado matou, né? O apóstolo Paulo faz questão de reforçar. Ele usa três forças que mostram o que domina um homem sem Deus. Ele vai dizer sobre o curso deste mundo. E o que é o curso desse mundo? O sistema de valores que se opõe a Deus, regido pelo materialismo, relativismo e egoísmo. No mundo que nós vivemos é essa realidade. Então, o homem sem Deus, ele está mergulhado nessa força e o domínio. A segunda força fala acerca do príncipe da potestade do ar, uma referência a Satanás que influencia e escraviza os corações descrentes. Ele fala ainda de uma terceira força, desejos da carne, a inclinação interna para o pecado, que nos leva a viver para nós mesmos e não para Deus. Portanto, ao olhar para esse texto, nós vamos observar que a escravidão do homem é tríplice. O homem está cativo ao mundo, ao diabo e à carne. E não há em sua natureza poder para se libertar de si mesmo. Arthur Pitt diz algo interessante, diz que a graça não é uma ajuda concedida ao homem para que ele se salve, mas o ato soberano de Deus vivifica o morto, liberta o cativo, ilumina os cegos. Justamente porque a ação do homem, Paulo ele encerra o versículo 3, olha aí, lembra que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Ou seja, a ira de Deus não é apenas reação ao pecado cometido, mas uma justa resposta pecaminosa herdada desde o nascimento. O homem não carrega a culpa adâmica e a inclinação para Deus. Essa é a razão pela qual a salvação não pode ser cooperativa. A salvação não é tipo assim, Deus faz uma parte e o homem faz outra. A salvação, ela não é assim, meio a meio. A salvação, ela é esse ato exclusivo da graça de Deus pelo homem que não tem nada a fazer com você. Se o homem está morto, ele não pode sequer iniciar o seu renascimento. Ele está morto. Como John Frame, um teólogo, diz
de maneira sistemática que a depravação humana ela não deixa espaço para o sinergismo. O que é sinergismo? É a cooperação de forças em prol de um único objetivo. Por isso ele diz que a graça ela é monergista. Ela é de Deus. É Deus que age sozinho, que regenera o homem, o pecador, sozinho. A fé não precede a graça. A fé ela é fruto da graça. Essa visão, então, nós vamos observar que ela elimina qualquer orgulho espiritual. O homem não tem participação na sua salvação. O Evangelho não é uma proposta de melhoramento moral, mas é um milagre de ressurreição espiritual. Assim como Cristo chamou Lázaro da sepultura, o Espírito chama o pecador morto. Nas dias novos, diz assim, a graça não encontrou em nós nada digno de ser amado. Ela nos amou quando éramos fortes e escravos. É por isso que toda a glória pertence a Deus. Em tudo, só a graça. Somente pela graça começa o reconhecimento de que o homem nada pode fazer para salvar-se. Graça, irmão, só é doce para quem entendeu o amargor do pecado. Quanto mais profundo for a consciência da morte espiritual, mais gloriosa será a admiração pela vida que a graça nos concedeu. Então, essa é a mas aí nós vamos falar a segunda verdade. Nós vamos olhar no texto, do versículo 4 ao versículo 5, nós vamos observar a iniciativa soberana e amorosa de Deus na salvação. Observe essas duas palavras do versículo 4. Se você tiver uma caneta, sublinhe, faz círculo em volta dela. Nas duas primeiras palavras do versículo 4. Mas Deus. Mas Deus. Essas duas palavras são talvez as mais importantes da história da redenção. Porque após descrever a condição trágica do homem de morte espiritual, no versículo 1 ao versículo 7, todas as suas amarras, Paulo insere uma das viradas mais gloriosas da Escritura. Porque ela vai mostrar que o homem estava perdido, escravizado e morto, mas Deus interveio soberanamente. A graça, irmãos, é essa resposta divina à tragédia humana. É essa intervenção de Deus mudando nossa história, mudando a nossa vida, de morte para a vida. Deus interveio soberanamente. Interessante que o apóstolo Paulo ele apresenta esse contraste. Vocês estavam mortos, mas Deus quiser. Aí, de uma vez, vamos observar a cooperação humana, apenas a ação divina. Mas, Deus como uma palavra da verdade. Ótimo. Interessante isso que nós vamos observar aqui. A expressão do seu vida juntamente é usado também em Colossenses, na carta de circulação. E implica a vida concedida simultaneamente com Cristo. Essa preposição com indica uma união inseparável. A vida espiritual do crente ela não é autônoma. Ela está atrelada a Cristo Jesus. Ela é derivada da própria vida de Cristo, do Cristo ressurreto. De maneira, então, irmãos, que o mesmo poder que levantou Cristo dentre os mortos
É o mesmo poder que opera a regeneração do pecador. A iniciativa da salvação, ela é exclusivamente Deus. Deus age sozinho. Não é o homem buscando a Deus, mas é Deus buscando o homem. E essa história não é nova. Nós conhecemos ao ler Gênesis, a história da criação, o homem criado em perfeição, o homem criado em maturidade, o homem criado em livre-arbítrio verdadeiramente, o homem criado de espiritualidade santa, perfeita, de maneira que Deus o visitava sem intermediário. E a história da queda morta é uma das primeiras ações do homem que Deus. Se puder, você vai observar o Deus que está atrás de mim. Adão, viu? O homem morto não clama por vida. Ele é vivificado por cura de misericórdia. O comentário esse F.S. Cruz, teólogo que eu particularmente gosto, diz assim: a regeneração não é um aperfeiçoamento moral do homem caído, mas é uma nova criação. O mesmo poder que trouxe Cristo à sepultura traz o pecador da morte espiritual. E Paulo ele vai acentuar de maneira muito interessante o motivo dessa ação soberana dele mesmo. Por causa grande amor, continua. Essa é a motivação. Por causa do grande amor que nos amou, ele nos deu vida. O amor de Deus, nós vamos observar que ele não é reativo. Ele ama, ele deu salva. Porque o moço pode levantar e clamar. Está inerte. Seus delitos e pecados. Deus é que elege de maneira soberana. Ele ama não porque ele é algo amável, mas porque ele decide amar. Como declara o Senhor lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 7. O Senhor nos amou, nos amou por si. É o amor que antecede a obediência. Por fim da fé. Thomas Watson, puritano, e assim Deus nos amou, todo era, amou-nos, não porque éramos dignos de amor, mas para nos tornar. Então, ela não nasce com uma. Não nasce com uma necessidade divina. Deus não é mais Deus que criou. Não é mais Deus que nos amou. Eu acho interessante porque essa verdade, ela nos humilha e nos consola. Por que essa verdade? Deus continua sendo Deus, independente de ser criado, ser salvado, ser salvado. Ela nos humilha porque toda iniciativa ela pertence ao Senhor. Não é a força dos belos olhos, a força do cabelo, não é a força do não é o carro de ano, não é a casa de menino. Então, nos humilha. Sem ele, ou seja, não há espaço para vanglória, não há espaço para presunção, não há espaço para se achar,
Mas para orgulho, não depende de nada que eu sou, tenho, posso oferecer. Um ato de Deus. Ela nos consola, sabe por quê? Porque a salvação ela não depende da variação do nosso coração. Eu fico imaginário, irmão, aqueles que não conhecem as doutrinas da graça, aqueles que entendem, podem perder a salvação. Que montanha-russa é a vida dessas pessoas? Que roda gigante divide essas pessoas que não entendem que uma vez salvo, salvo para sempre, porque a salvação não depende de um homem, e sim de Deus. O próprio Cristo falou, aquele que veio a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ela nos consola justamente mostrar que ela não depende dessa variação do nosso coração, mas da constância do amor divino. Quando tropeçamos, nós não perdemos a graça, pois não fomos nós que a conquistamos, foi Deus quem nos amou primeiro. Mas aí Tito, diz assim, a nossa vida, por vezes nós tropeçamos, é, é, outra vez caminho, senhor. Ele está interessante, essa situação, sai das áreas de Deus, mas o verdadeiro cristão, a fé, social, muitas vezes, né, natural, muitas vezes, eu lembrei, então posso ser a mais louca possível. Você deve ter a sua vida mais louca possível. Deus, cada jovem que consegue, o verdadeiro eleito, busca ser área. Passou de união um dia. E às vezes até dois, porque tem gente que mata o seu, a gente tem que matar o dele mesmo. Você pode ser mais carne. Foi o primeiro rei espiritual, recém-convertido, todas as razões do mundo para abandonar logo nos primeiros passos. Primeiro retiro espiritual da minha vida. A fazenda do irmão Paulinho. Cheguei lá, o pessoal tinha chegado na frente, pegado os melhores lugares. Dobrou o curral de fora de novo para mim. Moral da ciência. Assim, não pode ser, né? Uma área lá em cima fechada, eu e um irmão chamado Eliomar. Pedro. Assamos nossa rede lá. Pastor Marcos, seguinte, vocês, luta diariamente, tentando fazer as coisas certas, tudo está errado. Não tem que ver a coisa errada, e tenta fazer a maneira certa. Tem sido percebido isso, aquilo, outro. Já olhei secava meu carro, assim, já fui. Na hora que fechar o para orar, eu vou vazar embora, porque meu lugar não é. Eu tive todas essas coisas, eu faço todas essas coisas. E você tem que mudar se você vier aqui. A pessoa está falando de ele vai embora, deixa ele fechar os olhos, ele vai. Deixa que veja no final, pode ter tudo para trás. Aí me finalizou. Se você sente todas essas coisas, seja bem-vindo à facção de Deus. Então, irmãos, cada vez que o crente olha para trás,
ele vê a sua antiga morte espiritual, deve exclamar, com reverência. Olha, ele transformou um pedacinho desse Brasil. Terceira verdade, até mas no verso 5 ao verso 6, nós vamos ver a união vital com Cristo como expressão suprema da graça. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui Paulo, ele revela o coração distante dessa doutrina sagrada. A união com Cristo. A união com Cristo. Tudo que o crente possui, vida, perdão, adoção, santificação, herança eterna, flui dessa união mística e espiritual com o Cristo. A salvação não é apenas um ato jurídico, ou seja, uma declaração que nós somos justificados, mas ela é uma realidade também orgânica, porque nós somos insertados em Cristo, nossa cabeça. A graça não é uma energia impessoal, mas é a própria vida de Cristo comunicada ao crente pelo Espírito Santo. E esse verbo ressuscitou juntamente, e nos fez assentar juntamente, que nós lemos nesse versículo. São ambos compostos com a preposição indicando a nossa participação plena na vitória de Cristo. Nós temos em Cristo, a vitória de Cristo é a nossa vitória, porque nós estamos juntos com Ele. Ressuscitou juntamente, fez assentar juntamente. Paulo, ele não fala aqui de um evento futuro, mas ele fala de uma realidade já consumada espiritualmente. Nos fez assentar. Lembrando sempre de igreja, verbo aqui é um auristo. Auristo indica algo que aconteceu no passado, concretizado, do qual não pode mudar. Um fato completo. Ele já nos fez assentar com Cristo. Nada pode mudar. A graça, portanto, não apenas promete vida eterna, mas já nos introduz na esfera celestial. John Frame ele diz assim: estar em Cristo é o centro de toda a teologia calvinista. A graça é pessoal, pois Cristo mesmo é Cristo mesmo se doando a nós. Tudo o que Deus tem para nos dar, Ele nos dá. E quando Deus olha para nós, para vocês, Ele olha para o crente, Ele vê isso. Nossa posição diante dele é tão segura quanto a do próprio Cristo. É por isso que Paulo pode, então, afirmar lá em Romanos capítulo 8, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa união com Cristo, irmão, ela é o antídoto contra todo moralismo e contra todo desespero. Como assim, pastor Marcelo? Contra todo moralismo, porque nos lembra que nós não vivemos para obter aceitação, mas partir da aceitação de Deus. Contra todo desespero, porque quando caímos, permanecemos e diz aquele que nunca cai, defende a sua mão. Antes de mais uma vez, aqui, seu comentário aos Efésios, a união com Cristo é o maior privilégio que tem. Nela encontramos a nossa identidade, nossa segurança, a esperança. E Cristo é, nós somos Deus. E Ele possui, nos pertence.
Interessante só olhar para essa realidade. Nós vamos observar que essa união ela possui três dimensões. A dimensão legal, porque todos justificados, isso foi condenado em nosso lugar. A dívida que era sobre nós, ele pagou. Outro aspecto é o aspecto da vitalidade. Nós participamos da vida de Cristo pela regeneração, estávamos mortos, mas dele nos deu. E escatológica, porque participaremos da sua glória futura, já antecipada espiritualmente falando. Quando ele voltar, temos a ele. Maranata, a hora vem que tem Jesus. Né? Essa triste dimensão, irmão, mostra que a graça não é apenas um início, mas é um ambiente permanente de existência. Vivemos, respiramos, sentimos em Cristo. Isso é postura, isso é convicção, isso é certeza. Assim como Lutero, ao fixar as 90 teses, ele tinha plena convicção daquilo que ele estava colocando ali. Firme convicção de Deus que colocava no seu coração. Portanto, a sua vida em Cristo precisa ser pautada nessa firme convicção. Você é de Cristo e nada pode mudar. Viva de maneira condizente a essa graça que foi estendida de maneira soberana e abundante. Postura. Não sei. Firme. Como filho de Deus. Amado de Deus. Saiu da morte para ser unido a Cristo, irmãos, é andar na esfera da graça. É entender de fato de verdade nossa vida, nova vida. Quarto argumento. A salvação é um dom gratuito de Deus, não resultado de mérito de Deus. Já falamos disso. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. No verso 4 apresentou o coração amoroso de Deus. No verso 5 mostrou a sua iniciativa soberana. Agora Paulo expõe o modo como essa graça se aplica à vida do pecador, pela fé. Ah, mas, pô, então tá. Fé é minha, então. Não, não, peraí. Agora a fé, você vai observar que ela é um dom de Deus. Fé a fé para crer em Deus. Ele colocou isso todo o nosso coração. E se o homem tivesse oportunidade de escolher, ele escolheria o líquido da sua condição. E aqui o apóstolo Paulo, então, ele resume toda a doutrina da salvação. Tem três aqui. Causa da salvação, graça de Deus. O meio pelo qual ela é recebida, a fé. A exclusão de qualquer mérito humano, e isso não vem de nós. Pensa da igreja, pela fé. Fé sou eu que tenho. Não é eu que aceito. Não, peraí, aí ele já quebra as pernas da gente. Mas isso não vem. E é interessante porque o termo graça carrega a ideia do favor imerecido. Benevolência gratuita, um presente concedido àquele que nada fez para receber. E no contexto greco-romano, a graça era uma dádiva entre pessoas de status desiguais. O benfeitor concedia um presente ao necessitado, esperando apenas o que? Gratidão, jamais pagamento. Paulo toma essa ideia cultural e a eleva à teologia da redenção. Graça de Deus não é uma verdade gratuita, concedida a inimigos. Interessante observar. Isso não tem fora. Então, todo o processo da redenção, tanto a salvação quanto a fé, com a mérito,
Mas nada que importa. A fé é um vazio com o qual o homem se aproxima para ser cheio da graça. Antes ainda dizendo, a graça é a mão generosa de Deus, que nos oferece a salvação. A fé é a mão vazia do pecador, que apenas recebe. Mas até a mão foi movida pelo próprio Deus. É Deus pegando a nossa mão. E Deus, a graça que salva, também a graça que transforma. Criado para a sua glória. Assim, pois como feituras dele, criados em Cristo Jesus para o seu glória. Mas Deus de antemão preparou para que andasse nela. O apóstolo Paulo ele encerra essa questão, essa perícia, essa ideia, mostrando que a graça não apenas salva o pecador, mas salva para a santidade. Ele não só tira o homem da morte, mas dá um novo propósito de viver. Mesmo Deus que nos justifica, é o Deus que nos recria para viver de modo digno de Cristo. O texto ele começa com uma poderosa declaração: somos feitura dele. O termo aqui que aparece é um termo chamado poema, que significa obra de arte, obra-prima. Literalmente, poema. Cada vez é um poema da graça. Quando Deus te lê, poema de Salem, fala, né? Santos, algo demais, contraste, e é bom Jesus. Quando Deus te lê, você que é um poema de Deus, o que é que ele lê em você? Ruína? Não. Pecado? Como ele lê você? Quando ele lê, quem é você? A graça não apenas nos liberta da condenação, mas ela nos remodela a imagem. A regeneração não é mera reforma moral, mas é uma nova criação. E essa nova criação ecoa lá em Gênesis 1, quando o mundo foi criado pela palavra, é a partir de nada, o homem foi criado espiritualmente a partir da fé. Salvação, portanto, não termina na justificação, mas prossegue em santificação, culmina em glorificação. A graça que justifica é a mesma que capacita para viver. A graça que não transforma não é graça salvadora. Você já pensou como é que eu posso identificar o servo pela camisa que ele usa, pelo não cortar o cabelo? Como é que nós identificamos um servo de Deus? E não pelo testemunho, não pelas obras, não pelos frutos. E o próprio Cristo embasa os Cristo assim, pelos frutos conhecereis. Então, se você dá mau testemunho, é sinal que você não é enxertado na videira verdadeira. Porque se tiver enxertado na videira verdadeira, vai lá e pronto, porque a graça, ela não é salva. É um homem da inércia, dos néctaros do pecado, vai graça, ela transforma, e a graça, ela vai ser especiada através do modo diferente. Vai esperar, sabe, você, no dia a dia nosso, você beneficiante como você trata os seus negócios. Vai evidenciar para você, estudante, você vai entender, colar, fechar. É só pela comparação que a gente
Tá certo? Vai relembrar, você olha o elogio uma mulher, sua, é você marido, quando você olha para a grama do vizinho, acha mais verde que a sua, vai revidar e você pegar o tá, só vai mostrar claramente que você foi agraciado na forma como você apoiou a obra dele. Vai mostrar que é o seu lugar, e mesmo que você lê a Bíblia maior, você fica cada vez mais feitura de cuidado. Quando a gente olha essa realidade, a gente vai observar. Então, todos esses argumentos fazem as suas implicações práticas. Por exemplo, necessidade absoluta da graça. Primeiro ponto. Vamos reconhecer que o maior problema do ser humano não é social. O maior problema do ser humano é espiritual. Não é econômico, psicológico. É espiritual. O homem sem Cristo está morto para ser vivificado. Isso nos conduz ao quê? A humildade, a compaixão. Francis Schaeffer, teólogo, filósofo, ele olhava para o mundo e ele conseguia ver a realidade do mundo a partir daquilo que ele via. Ele era um professor de universidade e ele via, por exemplo, assim, obras de arte, pinturas, sabe? E ao olhar e contemplar aquilo, ele conseguia ver a construção espiritual que às vezes seu autor. Isso é brilhante. Por que as pessoas têm sugestão? A igreja ela deve evangelizar com ousadia, defendendo, confiando que o Espírito está vida. O sucesso da missão não vai depender de métodos, mas do sopro soberano de Deus. Eu, particularmente, acho que todos os métodos são válidos para evangelizar, sem ser bonito, sem alterar a palavra. Sabe para Cristo, Deus para Deus, outro para Deus, para Deus. Essa aplicação, essa intervenção soberana de Deus, mostra que toda a esperança da igreja está nessa discussão de Deus. Quando o filho parecia perdido, Deus interveio por amor e misericórdia. Isso nos ensina que o crente não vive à mercê das circunstâncias, mas sob o poder, governo de Deus que age soberanamente. Até em tempos de crise espiritual, lembre-se, mesmo Deus que ressuscitou os mortos, poderoso para realizar a sua alma e sua família. Terceira aplicação, a graça que nos leva à comunhão, à esperança eterna, nós estamos a aprender que cristão não apenas foi perdoado, ele foi exaltado com Cristo. Isso significa viver com identidade celestial. Mesmo em meio à luta, na oração sacerdotal, lá em João 17, isso ele intercede por nós. Diz ao Pai, dizendo que Pai, peça que são os filhos do mundo, mas que os livros estão feitos ainda uma missão acontecida aqui nesse lugar.
Essa verdade nos deve gerar alegria e realização. Uma quarta aplicação, a salvação como dom gratuito. Se a salvação é um dom, então a fé é uma resposta, não conquistada. Isso deve gerar profunda gratidão e humildade. A igreja precisa abandonar todo hipocrasia. Quem é mais salvo do que outro? Todos dependem da graça de Deus. E na prática, isso deveria levar a servir uns aos outros com mais mansidão, sabendo que somos igualmente alcançados pela graça de Deus. Ele deve compreender que a graça não é dispensa para o pecado, poder para viver. Boas obras são salvas, elas pesquisam salvas. Elas são o fruto natural da árvore. Portanto, nós só vamos entender verdadeiramente somente pela graça. Boa, fase completa. Nossa, éramos estávamos sem esperança, mas ele nos ajudou. Vai repartir a situação que Deus tem nada de bom para fazer. Tanto sendo o mistério que estou às 95 pés. Ele fez, movido pelas convicções que a palavra gerou no seu coração, de verdade, celebre o Evangelho. Que a salvação pela fé, que a justificação pela fé, que a salvação é pela graça. Sim. Claro. Não foi Deus, nós queremos por imprescindível. Obrigado a Deus porque a nossa vitória ela é antes de perfeita. Obrigado a Deus porque o antes era a morte, o antes era a inércia, mas nos chamou pela palavra, regenerando a Deus, tirando da morte para a vida, para uma vida juntamente com Deus. E a beleza em nós do atrair, mas que falta de seu grande amor. Manifestar de maneira tão especial. Provou a Deus, dentro de permitir dar a nossa história, fazer verdadeiramente a vida.
Ó Deus, a Deus que está dessa guerra. Pedimos a Deus a dar bom testemunho do fruto dessa guerra. Pedimos a Deus a entender que não há nada, a Deus, que possamos fazer para contribuir ou para aumentar essa graça sobre nós. Porque se isso acontece de maneira soberana e legítima. Tempo certo, tempo oportuno, tamanho.